Ela tem 26 anos, os gêmeos têm 4 meses. Ela está em psicoterapia semanal, em tratamento medicamentoso por depressão pós-parto. Numa sessão, ela conta ao profissional que pensou em matar os bebês e também em se matar. E que esses pensamentos cresceram na última semana. E que só não fez porque o irmão dela apareceu sem avisar e tocou a campainha. A psiquiatra tinha prometido sigilo na primeira sessão, mas agora o que ela faz? Esse é o caso 3 do livro do Ekmek, de Dilemas Éticos em Psiquiatria, e ele muda a natureza do dilema dos dois casos anteriores. Os casos 1 e 2 eram sobre internação involuntária. E aí a gente discutia sobre autonomia versus beneficência, com a paciente sendo a protagonista da decisão. O caso 3 é sobre algo diferente, sobre informação clínica, sobre sigilo. O que se faz com aquilo que o paciente confidenciou dentro do espaço protegido da terapia ou da consulta médica, quando essa informação implica risco para terceiros. Os 3 fatos básicos. Primeiro, a paciente está em depressão pós-parto, com um tratamento ativo. Segundo, ela revelou em sessão intenção de prejudicar os filhos e a si mesma. Terceiro, o sigilo foi prometido a ela na primeira sessão, como rotina, como procedimento habitual. E aí o livro narra o desfecho. A psiquiatra conversa com a paciente, explica que esses pensamentos são sintomas da depressão e que melhoram com o tratamento. E propõe uma internação. A paciente concorda, o marido é informado dessa hospitalização, mas ele não é informado especificamente sobre os pensamentos relacionados aos filhos. E essa é a cena. E a pergunta ética está em todas as camadas dessa cena. A pergunta de superfície é a velha conhecida desse tipo de caso. Quebra-se o sigilo ou não? E eu acho que a forma como essa pergunta é posta já cria mais ou menos uma armadilha, porque ela pressupõe que o sigilo era absoluto. E o sigilo nunca foi absoluto. Se você comunica o sigilo, os limites do sigilo no primeiro atendimento, olha, eu vou guardar tudo que você me contar, exceto em casos de risco grave para você ou para terceiros, que foi o que aconteceu nessa paciente. Aí não é uma quebra de sigilo, é uma cláusula, né, que foi acordada e que vai ser aplicada, e o sigilo se mantém ali funcionando. E se os limites não foram comunicados nessa primeira sessão, aí pode ser que haja um limite ético. Muita gente também se questiona, tá, mas se eu especificar que em caso de risco grave eu vou comunicar, pode ser que o paciente não me conte um risco grave. E isso realmente nunca apareça e a gente perde a oportunidade de fato de o tratamento acontecer. E é um risco também. O problema ele é anterior à crise. Ele está na contratualização inicial, não na decisão clínica do momento, e a gente vai trabalhar com este ponto, né? E não com a suposição de que se eu não combinasse e o paciente ia ser mais honesto comigo. A gente vai falar de privacidade e confidencialidade. A paciente confiou, a confiança é o que torna a psicoterapia possível, o acompanhamento médico possível. Sem ela, ninguém fala de nada. A aliança terapêutica é o termo que a gente usa e se refere ao vínculo do trabalho colaborativo entre o paciente e o profissional de saúde. E a literatura mostra que a aliança terapêutica é um dos preditores mais consistentes de bom desfecho em qualquer modalidade. E quebrar essa aliança, ela tem um custo clínico, não é só uma questão ética. A gente falou do duty to protect, o dever de proteger. E aqui eu abri uma distinção que o livro não fala, que é central nisso que a gente está discutindo. O duty to warn, que é o dever de avisar potenciais vítimas. Duty to protect é mais amplo, tomar medidas para proteger, internar, intensificar o tratamento, restringir acesso a meios, comunicar quem precisa ser comunicado, né? A diferença entre os dois ela é muito prática. Nesse caso, no caso 3, a gente tem 3 alvos potenciais. A gente tem os 2 bebês de 4 meses, que não tem como a gente avisar eles. Então, o que a gente faz é proteger, por exemplo, internando a mãe, intensificando o tratamento, organizando a continuidade do cuidado sobre esses bebês. Esse é o duty to protect, né? O duty to warn, não tem como a gente avisá-los. E a questão do bem-estar, né, de terceiros, que são esses filhos. Beleza. E aqui que a gente fica um pouquinho diferente dos casos anteriores, porque a vulnerabilidade desses terceiros é total. Eles não podem buscar ajuda, eles não podem fugir, eles são dependentes da mãe que está adoecida.
E aqui aqueles 4 princípios da bioética, eles entram em conflito de novo, mas eu vou fazer uma pausa para isso, para contar uma história que estrutura o que se discute hoje sobre a quebra de sigilo, tá? Um estudante de pós-graduação conta ao serviço do psicólogo universitário que ele pretendia matar uma colega que tinha rejeitado o interesse romântico dele. E o psicólogo avalia o paciente, fica preocupado e aciona a política do campus, e a polícia leva o paciente, conversa, considera ele estável e libera. E o psicólogo é orientado a não comunicar essa moça. 2 meses depois, ele mata ela, de verdade. E os pais dela processam a universidade. E o caso foi para a Suprema Corte da Califórnia. E em 76 anos depois, sai a decisão desse caso. E a Corte decide que os profissionais de saúde mental têm o dever de proteger pessoas identificáveis ameaçadas por seus pacientes, mesmo que isso exija quebra de sigilo. E aí essa decisão mudou a prática nos Estados Unidos e outras jurisdições, incluindo a América Latina, né? Adaptaram esses princípios de forma análoga. Aqui no Brasil a gente tem o Código de Ética Médica e tem o sigilo médico previsto em lei e que prevê situações em que o sigilo cede diante de risco iminente a terceiros. E esse caso dessa moça é importante por 2 motivos. Primeiro, porque define que o sigilo de fato não é absoluto. E segundo, porque ele dá um teste prático. Tem uma vítima, há uma vítima identificável, tem uma ameaça que é crível, a gente entende que esse risco é real. O profissional avaliou esse risco. E nesse caso 3, a ameaça é real. Tem vítimas identificáveis. E o cálculo de risco apontou para a hospitalização. E o caminho mais ético no Duty to Protect foi exatamente o que aconteceu. Proteger esses filhos, internando a mãe. E eu quero tocar agora em 2 camadas desse caso que merecem um cuidado especial. A primeira é a aliança terapêutica. O que o livro do Ekman faz... vamos destacar, é apontar que a paciente concordou com a hospitalização. Esse foi o desfecho do caso. E não é um detalhe. É o resultado de uma conversa, que poderia ter sido uma coação, uma coerção, e foi, na verdade, uma colaboração. E a psiquiatra explica para ela que esses pensamentos são do sintoma, que vão melhorar com o tratamento, que a internação é para proteger ela, proteger os filhos, não é uma punição. E a paciente está lúcida, está dentro dessa aliança preservada, concorda. Isso é diferente de uma internação involuntária. É tudo funcionando do melhor jeito possível, né? Mas existe uma segunda camada, sempre, que é o estigma. E aí você tem pensamentos de prejudicar os seus filhos, uma depressão pós-parto, que são sintomas de uma doença super grave, não tem nada a ver com personalidade, caráter, tarará, não são presságios, não é uma loucura, ela é uma assassina, não. Isso está muito consolidado na literatura, a maioria absoluta das mulheres com depressão pós-parto que tem esses pensamentos nunca age sobre eles e com tratamento adequado os pensamentos remitem completamente. E são sintomas, né? Igual você ter uma febre, uma tosse, são sintomas da depressão pós-parto. E a psicoterapia que acontece nesse caso é, em parte, a possibilidade dela falar disso sem ser tratada como um monstro. Né? É por isso que essa contratualização do sigilo no início importa. Se a paciente não tem confiança de que ela pode dizer o impensável sem ser estigmatizada, ela não vai falar. E o que não é dito não pode ser tratado. E aqui também tem uma camada que eu não vou deixar passar batido, que são as mães que falam sobre pensamentos contra seus filhos, elas enfrentam um julgamento social devastador. E a psicoterapia é muitas vezes o único lugar do mundo onde isso pode ser dito. E quebrar o sigilo sem necessidade ali não é só uma falha ética, é silenciar a própria paciente, né, que precisaria falar. E outra coisa, quando você vai de fato comunicar ou ter de fato essa quebra, é o mínimo de informação possível, o mínimo necessário para viabilizar aquele cuidado, aquela segurança e contornar aquele risco dentro do que for possível, como a comunicação, a hospitalização foi comunicada ao marido, ele tem que entender que ela está em risco e qual é esse risco, até onde vai, né? No mundo perfeito, a gente conversa com o paciente, no mundo ideal, a gente conversa com a paciente e fala... eu vou precisar quebrar o sigilo por uma questão legal para proteger você e proteger seus filhos. Só para eu saber, né? Até onde você se sente confortável que eu vá, até onde você permita que eu vá com o teu esposo no relato disso tudo que está acontecendo. Eu posso falar diretamente sobre esse risco, sobre os seus filhos? Ou você prefere que eu não fale, porque uma vez que você vai estar internada, esse risco vai estar inexistente, que você vai estar aqui dentro, aí a gente vai melhorar o quadro, e aí você vai receber alta, esse risco não vai mais existir. Se ele existir,
Aí talvez esse sigilo tenha que ser quebrado, mas se ele não existir, ele não precisa nem saber que tudo isso aconteceu, né? Sempre pondo na balança e sempre negociando com o paciente até onde isso pode ir, pensando na segurança nesse contexto dos bebês, né? Então, até onde vai essa informação? Então, tentar combinar na medida do que for possível com o próprio paciente qual que é o mínimo necessário que vai ser quebrado e ao mesmo tempo, mas lá no livro eles escrevem que o profissional fugiu um pouco dos protocolos de sigilo. Eles usam a expressão departure from standard confidentiality protocols. Então, assim, se saiu do que seria o standard ali dos protocolos de sigilo. Eu não entendo que teve uma saída, eu acho que foi tudo nos conformes, né? Se o sigilo foi contratualizado ali no início de forma transparente, os limites foram comunicados, você aciona esses limites na hora em que essa situação aparece e é tudo ali nos conformes, tudo conforme previsto, não é uma exceção. Então, na minha avaliação, tá tudo certo. Está honrando o que foi combinado. Esse foi o caso 3, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curte, comenta, compartilha, pode ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos que vão sair, porque tem bastante caso ainda para trazer. Esse livro é pequenininho, como mostrei lá no primeiro vídeo, mas é muito, muito rico e espero que você goste e aproveite esse tipo de conteúdo também. Até a próxima!